Hoje você vai conhecer os livros preferidos da advogada especializada em Direito do Trabalho, Camila Montalvão de Albuquerque. Ela começou a se interessar pela literatura ainda pequena, depois de ganhar um livro sobre baleias da tia biblioteconomista. Foi lendo muito também que descobriu o prazer de fazer artesanato. Hoje, com o tempo reduzido pela maternidade, tem se dedicado à leitura de obras jurídicas. Veja só. Camila tem 26 anos. Se formou em Direito pelo UniCeub, Centro Universitário de Brasília. Fez mestrado em Direito do Trabalho e atua com entusiasmo. Em função do nascimento da filha, precisou reduzir a biblioteca, mas garante, os títulos que marcaram a vida dela foram todos preservados. Bom, eu vou hoje mostrar um pouco da minha biblioteca pessoal, dos livros que marcaram minha vida e que me fizeram ser a pessoa que eu sou. E eu vou começar pela minha infância, que eu ganhei, o primeiro livro que eu me recordo de ter ganhado como presente mesmo foi o livro das baleias, que quem me deu foi a tia Bernadette, que é formada em biblioteconomia, então nada mais justo que ela me dá um livro mesmo. E bom, esse livro ele é um livro que ele é todo feito para criança, todo engraçadinho, mas a grande lição que ele me trouxe, na verdade, é que como um livro pode te transportar para países que você nunca imaginou, para um mundo que você nunca imaginou. E foi isso que aconteceu. Na época eu não sabia, né? Eu tinha só 6 anos, mal tinha começado a aprender a ler. E ela me deu esse livro e se você me perguntar sobre baleia, até hoje eu sei. Ele é tão primordial que eu não sabia nem o que era uma dedicatória nessa época. E ela me explicou, ela escreveu: "Para Camila com um beijo da tia Bernadette". E o segundo livro que ela me deu, essa mesma tia me deu, foi esse, eu acho que o livro mais importante da minha vida, que foi esse, que é o Linéia no Jardim de Monet. Esse livro ele é um livro de 2 autoras, da Christian Helena, que fala sobre uma menina de 8 anos que tem um amigo jardineiro que conta para ela as maravilhas do mundo da arte. E ela acaba indo para Paris, fica muito ansiosa para conhecer, porque ele explicou muito sobre Monet. Então é um livro ele é um livro de criança, mas ele traz uma coisa muito gostosa da arte. Esse livro foi tão importante na minha vida que eu fiquei com esse sonho de conhecer Paris, e na minha lua de mel eu fui para Paris e acabei conhecendo um dos quadros de Monet no Museu d'Orangerie, que eu sou apaixonada. Ainda nessa ordem cronológica, depois que eu ganhei os meus livros tão importantes da minha infância, quando eu fiquei mais velha, uma forma de arte que é o meu hobby, é a minha paixão, é o artesanato. Então, poucos momentos que eu tenho de folga, eu pego para ler, que é esse aqui, que é um livro que eu ganhei dos meus pais. Quem escolheu foi a minha mãe, que além de mãe, é uma grande apoiadora do direito ao artesanato, ela me apoia em todos os ramos. E é um livro de artesanato que ele traz o quê? Ele traz moldes de criaturas de pelúcia, de bichinhos de pelúcia em forma de monstros. Então, eu acho que ele cativa essa criatividade e me traz nessas horas de folga, porque eu tenho a leitura do meu trabalho, eu tenho minha leitura de reflexão, eu tenho minha leitura de hobby, que são a leitura dos meus livros de artesanato. E esse em especial, eu já fiz vários deles, e é o que me distrai, né? O que me traz mais tranquilidade nas minhas horas mais vagas, assim. Um outro livro que me marcou foi um livro que a gente usa, e às vezes eu vejo pouco crédito, é a CLT Comentário, do Sérgio Pinto Martins. Ele foi um livro que me preparou para a segunda fase da OAB. Me trouxe muito conhecimento prático, que eu não tinha na época em Direito do Trabalho.
e me trouxe muita... o Sérgio Pinto Martins, ele é um autor que ele tem alguns pontos polêmicos, sempre citado na faculdade como um autor que tem, às vezes, uma visão que não faz parte da corrente majoritária, que não é o aceito por todo mundo. Mas o que eu achei interessante nesse livro, além de ter sido um grande marco para eu ter conseguido essa aprovação? Ele traz a visão que é dele, a visão da corrente majoritária, e ele explica o porquê que ele escolheu isso. Esse livro é interessante a forma como eu conheci, porque atualmente eu advogo, e uma das áreas que eu advogo é dentro do TCU. E até então, o Tribunal de Contas da União, a advocacia no Tribunal de Contas da União, para mim, era um mar nunca antes navegado. Eu acabei por vir trabalhar com uma pessoa maravilhosa, que é a doutora Júnia, que ela me indicou esse livro para facilitar realmente o meu trabalho. E ele traz todo o processo e o procedimento dentro do Tribunal de Contas da União. Na atualidade, é o que eu tenho como base para conseguir advogar no TCU. Óbvio, a gente tem outros livros, mas esse livro do Jacobi, para quem tem algumas dúvidas sobre o procedimento do Tribunal de Contas da União, ele é fundamental. Além do funcionamento, ele traz a questão recursal do TCU, a questão procedimental do Tribunal de Contas da União, que eu não acabei não estudando na faculdade, porque não chega a ser, como é diferente do processo judiciário, ele me trouxe assim uma segurança boa na hora sabe, uma clareza. É um livro muito didático, muito bom, e é um livro que eu recomendo e tenho na minha biblioteca porque acho que é de extrema importância. Além dos meus livros jurídicos, eu agora estou com a profissão, que essa é a minha profissão principal, que é ser mãe, né? Eu ganhei esses livros de uma tia minha que é psicóloga, a tia Maura, que na verdade, eles são dois, mas eles se completam. É o Terapia do Ser Mãe e o Terapia do Recém-Nascido. É um livro simples, em versinhos, em pequenas dicas, na verdade, que ele te ajuda a suportar melhor esse começo de filho recém-nascido e esse período puerperal que é tão sofrido às vezes e tão desconhecido, tão novo, principalmente para mãe de primeira viagem como eu, né? Esse pedaço aqui me marca porque eu voltei a trabalhar tem pouco tempo e acho que para as mães que voltam a trabalhar com um bebê tão pequeno, acho que é importante. É o versinho 30 do Terapia do Recém-Nascido. Se você volta ao serviço após a licença maternidade ou paternidade, perceberá que ninguém cuidará de sua criança tão bem quanto você e que, ao atravessar a porta, deixa para trás parte de si. Espere certas angústias por um tempo, mas saiba que tudo ficará bem. Ele traz um pouco também sobre Deus, sobre você rezar, você pedir um pouco de calma, pedir tolerância, pedir força, porque é tão importante nessa época e Deus ajuda tanto nesse caminhar que esses livros me marcaram, que são, aqui tem a minha parte criança, a minha parte artesã, profissional e a minha parte que eu mais gosto atualmente, que é ser mãe. Hoje você vai conhecer os livros preferidos da advogada especializada em Direito do Trabalho, Camila Montalvão de Albuquerque. Ela começou a se interessar pela literatura ainda pequena, depois de ganhar um livro sobre baleias da tia biblioteconomista. Foi lendo muito também que descobriu o prazer de fazer artesanato. Hoje, com o tempo reduzido pela maternidade, tem se dedicado à leitura de obras jurídicas. Veja só. Camila tem 26 anos. Se formou em Direito pelo UniCeub, Centro Universitário de Brasília. Fez mestrado em Direito do Trabalho e atua com entusiasmo. Em função do nascimento da filha, precisou reduzir a biblioteca, mas garante, os títulos que marcaram a vida dela foram todos preservados. Bom, eu vou hoje mostrar um pouco da minha biblioteca pessoal.
dos livros que marcaram minha vida e que me fizeram ser a pessoa que eu sou. E eu vou começar pela minha infância, que eu ganhei, o primeiro livro que eu me recordo de ter ganhado como presente mesmo foi o livro das baleias, que quem me deu foi a tia Bernadette, que é formada em biblioteconomia, então nada mais justo que ela me dá um livro mesmo. E bom, esse livro ele é um livro que ele é todo feito para criança, todo engraçadinho, mas a grande lição que ele me trouxe, na verdade, é que como um livro pode te transportar para países que você nunca imaginou, para um mundo que você nunca imaginou. E foi isso que aconteceu. Na época eu não sabia, né? Eu tinha só 6 anos, mal tinha começado a aprender a ler. E ela me deu esse livro, e se você me perguntar sobre baleia, até hoje eu sei. Ele é tão primordial que eu não sabia nem o que era uma dedicatória nessa época. E ela me explicou, ela escreveu: "Para Camila com um beijo da tia Bernadette". E o segundo livro que ela me deu, essa mesma tia me deu, foi esse, eu acho que o livro mais importante da minha vida, que foi esse, que é o Linnea no Jardim de Monet. Esse livro ele é um livro de 2 autoras, da Christian Helena, que fala sobre uma menina de 8 anos que tem um amigo jardineiro que conta para ela as maravilhas do mundo da arte. E ela acaba indo para Paris, fica muito ansiosa para conhecer, porque ele explicou muito sobre Monet. Então é um livro ele é um livro de criança, mas ele traz uma coisa muito gostosa da arte. Esse livro foi tão importante na minha vida que eu fiquei com esse sonho de conhecer Paris, e na minha lua de mel eu fui para Paris e acabei conhecendo um dos quadros de Monet, que é o Museu de Orangerie, que eu sou apaixonada. Ainda nessa ordem cronológica, depois que eu ganhei os meus livros tão importantes da minha infância, quando eu fiquei mais velha, uma forma de arte que é o meu hobby, é a minha paixão, é o artesanato. Então, nos poucos momentos que eu tenho de folga, eu pego para ler, que é esse aqui, que é um livro que eu ganhei dos meus pais. Que quem escolheu foi a minha mãe, que além de mãe é uma grande apoiadora do direito ao artesanato, ela me apoia em todos os ramos. E é um livro de artesanato que ele traz o quê? Ele traz moldes de criaturas de pelúcia, de bichinhos de pelúcia em forma de monstros. Então, eu acho que ele cativa essa criatividade e me traz nessas horas de folga, porque eu tenho a leitura do meu trabalho, eu tenho minha leitura de reflexão, eu tenho minha leitura de hobby, que são a leitura dos meus livros de artesanato. E esse em especial, eu já fiz vários deles, e é o que me distrai, né? O que me traz mais tranquilidade nas minhas horas mais vagas, assim. Um outro livro que me marcou foi um livro que a gente usa, e às vezes eu vejo pouco crédito, é a CLT Comentada, do Sérgio Pinto Martins. Ele foi um livro que me preparou para a segunda fase da OAB. Me trouxe muito conhecimento prático, que eu não tinha na época em direito de trabalho, e me trouxe muita... o Sérgio Pinto Martins, ele é um autor que ele tem alguns pontos polêmicos, sempre citado na faculdade como um autor que tem, às vezes, uma visão que não faz parte da corrente majoritária, que não é o aceito por todo mundo. Mas o que eu achei interessante nesse livro, além de ter sido um grande marco para eu ter conseguido essa aprovação, ele traz a visão que é dele, a visão da corrente majoritária, e ele explica o porquê que ele escolheu isso. Esse livro é interessante a forma como eu conheci, porque atualmente eu advogo, e uma das áreas que eu advogo é dentro do TCU. E até então, o Tribunal de Contas da União, a advocacia no Tribunal de Contas da União, para mim, era um mar nunca antes navegado. Eu acabei por vir trabalhar com uma pessoa maravilhosa, que é a doutora Júnia, que ela me indicou esse livro para facilitar realmente o meu trabalho. E
ele traz todo o processo e o procedimento dentro do Tribunal de Contas da União. Na atualidade, é o que eu tenho como base para conseguir advogar no TCU. Óbvio, a gente tem outros livros, mas esse livro do Jacobi, para quem tem algumas dúvidas sobre o procedimento do Tribunal de Contas da União, ele é fundamental. Além do funcionamento, ele traz a questão recursal do TCU, a questão procedimental do Tribunal de Contas da União, que eu não acabei não estudando na faculdade, porque não chega a ser, como é diferente do processo judiciário, ele me trouxe assim uma segurança boa na hora sabe, uma clareza. É um livro muito didático, muito bom, e é um livro que eu recomendo e tenho na minha biblioteca porque acho que é de extrema importância. Além dos meus livros jurídicos, eu agora estou com a profissão, que essa é a minha profissão principal, que é ser mãe, né? Eu ganhei esses livros de uma tia minha que é psicóloga, a tia Maura, que na verdade, eles são dois, mas eles se completam. É o Terapia do Ser Mãe e o Terapia do Recém-Nascido. É um livro simples, em versinhos, em pequenas dicas, na verdade, que ele te ajuda a suportar melhor esse começo de filho recém-nascido e esse período puerperal que é tão sofrido às vezes e tão desconhecido, tão novo, principalmente para mãe de primeira viagem como eu, né? Esse pedaço aqui me marca porque eu voltei a trabalhar tem pouco tempo e acho que para as mães que voltam a trabalhar com um bebê tão pequeno, acho que é importante. É o versinho 30 do Terapia do Recém-Nascido. Se você volta ao serviço após a licença maternidade ou paternidade, perceberá que ninguém cuidará de sua criança tão bem quanto você e que, ao atravessar a porta, deixa para trás parte de si. Espere certas angústias por um tempo, mas saiba que tudo ficará bem. Ele traz um pouco também sobre Deus, sobre você rezar, você pedir um pouco de calma, pedir tolerância, pedir força, porque é tão importante nessa época e Deus ajuda tanto nesse caminhar que esses livros me marcaram, que são, aqui tem a minha parte criança, a minha parte artesã, profissional e a minha parte que eu mais gosto atualmente, que é ser mãe.